Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus, continuando a nossa série sobre o estudo do Evangelho de São Marcos. E hoje estaremos estudando o capítulo 6 de Marcos. Capítulo 6, dos versos 6 até o verso 30. Mas antes de, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, compartilhe, dê o seu joinha, ok? Não se esqueça disso para ajudar a compartilhar a Palavra de Deus. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, graças te damos pelo teu amor, pela tua infinita misericórdia, principalmente pela vida de Jesus, pelo seu ministério e pela sua salvação. Obrigado, Senhor, por ter morrido na cruz em nosso lugar e por causa de Jesus podemos hoje estar aqui estudando a sua palavra, nos alimentando dela e através dela que suplicamos o entendimento e as forças para viver os teus planos e os teus propósitos para nós. Abençoa cada ouvinte. Te suplicamos no nome de Jesus e agradecemos. Amém. Muito bem. Se você está aí com sua Bíblia, você pode abrir aí no Evangelho de São Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler aí os versos 4 a 6. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre. Se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias vizinhas, as circunvizinhas a ensinar. Muito bem, olha, nós estamos aqui na nossa terceira história sanduíche, tá? Nós vamos ter aqui no capítulo 6 duas histórias de rejeição e uma de aceitação. A de aceitação está no modo sanduíche, está no meio das outras duas. Quem são rejeitados? Nós temos nada menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo, na sua própria terra, junto à sua própria família, junto aos seus amigos, aos seus vizinhos. Ele é rejeitado. Depois nós temos o caso de João Batista. O relato de João Batista vem por último. E no meio temos o caso dos discípulos que são enviados para pregarem e aparentemente são bem sucedidos na sua missão, porque voltam muito contentes, porque curaram, fizeram milagres, fizeram prodígios, ensinaram, pregaram a palavra de Deus. Mas veja só que interessante. Primeiro, Jesus é rejeitado pelos seus. E a primeira questão que nós perguntamos até dá um pouco de desânimo, né, para nós. Imagina, se o próprio Jesus é rejeitado, quanto mais nós, meros mortais pecadores. Mas, meus queridos, tudo que está escrito, como diz a Bíblia, é para o nosso ensino. Se o próprio Jesus, a mensagem do próprio Jesus em pessoa foi rejeitada, isso também pode acontecer conosco, é a primeira lição. Por uma simples razão, porque Deus é amor, Ele não impõe a sua vontade sobre os seus filhos. Há regras no jogo que, nesse grande conflito entre o bem e o mal, que Deus respeita. Embora Satanás não respeite, ele força, ele coage, ele escraviza, mas não é esse o modo de operar de Deus. Não é esse o modo de operar de Jesus. Então Jesus sim poderia ser rejeitado, e foi rejeitado, tanto que foi crucificado, foi rejeitado pelos seus, rejeitado pela sua comunidade, rejeitado pelos que lhe eram mais próximos. Até a sua própria família não compreendeu a sua missão. E talvez seja uma das principais razões pela qual ele não foi bem aceito na sua própria terra, porque a sua própria família não o apoiava. Estava você passando por uma situação parecida? Estava você enfrentando problemas junto com os seus, junto com as pessoas mais próximas da sua família, simplesmente por ser fiel ao Senhor? Simplesmente por querer levar a mensagem de amor, de esperança que você abraçou um dia, e você sente tristeza porque não está sendo bem acolhido? De repente estou falando aqui para um pai, para uma mãe que vê o seu filho, a sua filha longe dos caminhos do Senhor, e por mais que lute, por mais que ore, parece não encontrar resposta. Lembre-se, Jesus sabe o que é isso. Não há nada que nós passamos que Ele não tenha passado antes. Então Ele compreende a sua dor. Ele pode sim ser o consolador e o seu conforto neste momento. Bem, mas temos uma história de êxodo, não é? Depois Jesus chama os 12 a partir do versículo 7 até o verso 13 e diz: olha, não levem nada.
vocês serão sustentados, vocês terão uma missão autossustentável, ou seja, as pessoas que ouvirão vocês certamente vos darão comida, vos darão alojamento, vos manterão. E assim eles vão, crentes na palavra de Jesus, e voltam felizes, radiantes. Mas em seguida, meus queridos, vem uma das histórias mais tristes da Bíblia, a história de João Batista. Se há uma pessoa que foi injustiçada neste mundo, João Batista, não é? João Batista. Lembra que ele disse a respeito de Jesus, importa que ele cresça e eu diminua. Um exemplo de humildade e abnegação. Deixou tudo por amor a Jesus, por amor a Deus. Mas de repente, por ser fiel, por falar o que era correto, por repreender um ímpio rei, por repreender um rei que estava em adultério, que havia roubado a mulher do seu irmão, ele agora estava preso e como se não bastasse, ele agora a sua cabeça é pedido e é entregue num prato, né, numa bandeja. Que morte cruel e triste. Meus queridos, nem sempre as coisas ocorrem como nós gostaríamos. Poderíamos perguntar aqui, fazer 1 milhão de perguntas a Deus, como João Batista o fez, não é? Certamente. Na prisão, por que eu estou aqui? Se ele é o Messias, se ele está curando, libertando, ressuscitando, por que não fez isso comigo? Por que não me liberta? Né? E às vezes nós nos questionamos também, se Deus é amor, se Deus é todo-poderoso, por que isso está acontecendo comigo? Por que essas injustiças acontecem com os filhos de Deus, com aqueles que lhes são fiéis? Mas vejam, João Batista estava lá na prisão. Mas o que é interessante é que a palavra de Deus nos diz que nada foge do seu controle. Aparentemente parecia distante, mas Deus estava presente com João Batista. Jesus estava lá. Embora não entendamos os desígnios de Deus, o fato é que João Batista, apesar de ter sido morto de uma forma injusta, o galardão dele está garantido, e Jesus o disse. Quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, nós poderemos ressuscitar, ou se estivermos vivos e irmos com Jesus nas nuvens dos céus, poderemos encontrar João Batista na eternidade. E certamente, ele dirá para nós que valeu a pena, que não mudaria nada do que ele fez, porque vale a pena ser fiel ao Senhor. Quando nós comparamos a eternidade com essa vida efêmera e passageira, nós vemos que vale a pena servir ao Senhor. Então, nessas montanhas russas, essa montanha russa tal como ontem, né? Nós vimos no estudo de ontem, entre esses momentos que nós estamos lá em cima ou quando nós estamos embaixo, não importa, quando as coisas correm bem na pregação do Evangelho, quando somos rejeitados, quando somos perseguidos ou até martirizados. O fato é que a nossa fé deve estar inabalável naquele que sempre olha por nós, naquele que não nos abandona, aquele que está sempre presente. Que Deus abençoe você, que você tenha esse mesmo propósito dos discípulos de Jesus, de João Batista, de ser fiel, custe o que custar, independente dos resultados, se são positivos ou não, se as pessoas nos recebem bem ou não. Este é o meu desejo para mim e para você neste dia. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, graças te damos, porque o Senhor cuida de nós. E mesmo quando nós não entendemos todos os teus desígnios e todos os teus planos, mesmo quando parece tudo escuro à nossa volta, nós sabemos que podemos confiar em Ti, porque o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa salvação. O Senhor nos levanta quando caímos, o Senhor nos anima quando estamos animados, e o Senhor nos encoraja a cumprir a missão que o Senhor nos designou, independentemente dos resultados serem positivos ou não. Que o Senhor aumente a nossa fé, o Senhor nos ajude a estarmos apegados a Ti e nos prepararmos para o Teu reino. São as bênçãos que pedimos para cada um dos nossos ouvintes, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém.